Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer o nosso lançamento do quadro de distribuição geral. Então para esse quadro de distribuição geral é a montagem do nosso quadro residencial. Então para isso a gente vai fazer a montagem do quadro, a gente vai concentrar as proteções e a gente vai fazer a distribuição então dos eletrodutos e dos condutores. Então a ideia é a gente chegar em algo parecido com esse daqui, ó. Então a gente vai fazer um desenho parecido com esse daqui para a gente fazer a nossa montagem. Então, primeira coisa a gente vai posicionar o nosso disjuntor geral, que é esse grandão aqui, ó. Então, vocês vão olhar, vocês vão seguir pelo diagrama unifilar que vocês fizeram. Então, primeiro aqui, ó. Então, é esse quadro aqui que a gente vai montar, o que está aqui dentro do laranja. Então, aqui, ó, o disjuntor, ele é trifásico, então ele tem 3 com 50 amperes. Então, vocês vão desenhar os 3 aqui, ó, e a gente vai usando eles conforme a gente precisar. Então, primeiro aqui, ó, esse daqui, ó, que ele tem 3. Então, vou começar com ele. Então, vou copiar ele aqui. Vou fazer ele aqui debaixo do diagrama aqui, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Beleza? Coloquei ele lá. Ele é o primeiro. Depois dele, galera, a gente vai fazer alguns barramentos. Então, aqui a gente vai precisar levar esses outros todos que a gente tem aqui, ó. Então, como ele é aqui, ó, ele é 50 amperes. Então, vou copiar ele aqui. Pode colocar ele aqui, ó. Então, de 50 amperes. Deixa lá dentro. Beleza? Então, esse é o nosso geral. Então, aqui a gente vai criar os nossos barramentos, que a gente chama. Nesses barramentos, eu vou colocar para a fase, para o neutro e para o terra. Então, a gente vai criar esses barramentos. Vou mostrar para vocês o que são esses barramentos. São essas barrinhas aqui, ó, que a gente coloca para o nosso quadro. Então, a gente vai colocar para a fase, para o neutro e para o terra. Então, aqui a gente vai colocar para as fases. Então, se ele é trifásico, vou colocar 3 barrinhas. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro uma barrinha, vou fazer até mais espaçado aqui, não precisa ser muito grande, uma barrinha. Então, se ele é 3, eu vou colocar 3 vezes. Se ele for 2, eu vou colocar 2 vezes. Então, vou deixar até em laranja mesmo. Então, 3 aqui. Vou colocar uma desse lado aqui, ó, que é essa em azul para o neutro, e aqui para o outro lado, o terra. Então, vou colocar aqui, ó, uma para o neutro, que é desse lado, e uma para o terra, desse lado. Vou colocar até mais longinho aqui, para a gente ter mais espaço ali para mexer depois. Uma aqui, ó. Esse aqui também eu vou colocar um pouquinho mais longinho, só um pouco. Beleza? Então, colocamos aqui, ó. Em cima, a gente vai colocar qual é o tamanho, qual é a função dessas barras. Então, aqui eu vou colocar, ó. Essas aqui são as nossas fases. Então, quais fases? Aquelas letrinhas que a gente colocou. Então, essa aqui, por exemplo, fase A. Vou copiar ela com o textinho aqui, ó. Então, quando eu tenho 3 fases, vai ser A, B e C. Se você tiver 2 fases, vão ser 2 barrinhas, A e B. Então, aqui, ABC. Vou copiar a seleção. E nesse outro aqui, ó, vou colocar aqui um que vai ser o terra e um que vai ser neutro. E a gente vai colocar aqui, ó. Então, essa barrinha vai ser o neutro e essa barrinha vai ser o terra. Beleza? O que a gente representou aqui, então? Essa partezinha que vai entrar aqui para a nossa residência. Ó. Fases, neutro e terra. Então, a gente colocou aqui os nossos barramentos. Ok? Está posicionado aqui. Agora, a gente vai posicionar os nossos disjuntores. Então, aqui, ó, eu tenho esses daqui, que são bifásicos. Então, vou começar colocando aqui, ó, o de 50... o de 20, o de 20, o de 20 e o de 20. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, que são bifásicos. Então, tem 2 risquinhos. Então, vou copiar eles aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o que tem 2 bolinhas, é o que tem 2 risquinhos. Vou colocar aqui, são 5 desses. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e vou abaixar, vou colocar um quinto aqui. Vou abaixar um pouquinho esses daqui.
E vou colocar aqui 1/5. 5. Então, 5 bifásicos. Dentro deles eu vou colocar a numeração do circuito e qual é a amperagem dele. Então, esse aqui, ó, ele é 50 amperes, número 1. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 50A. Vou mover um pouquinho para cá. Vou copiar a seleção, vou colocar em todos os outros lá também. Então, o meu outro aqui, ó, todos são de 20 amperes, mas é o 2, 3, 4 e 5. Então, vou alterando a numeração. Então, o 2, o 3, eu troquei errado aqui, peraí. Então, aqui é de 20, ó. Então, aqui vai ser o 3 com 20. Copiar a seleção. 4, 5. Aqui, 4, 5. Então, coloquei aqui todos os que são bifásicos. Vou colocar agora os monofásicos do outro lado. Não que não pudesse, tá, galera? Colocar. Então, aqui, ó, agora os que tem um risquinho só. Então, Ctrl C, Ctrl V, ó. Então, são 1, 2, 3. Somente 3. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. E vou copiar um textinho aqui, ó. Colocar eles aqui no meio mesmo. Aqui. Um aqui, um aqui, um aqui. Então, vamos olhar aqui, ó. 20, número 6. Então, vou trocar aqui, ó. Número 6, 20. Número 7, 32. Número 7, 32. E número 8, 20. Então, coloco lá. 8, 20. Beleza? Então, tá feito aqui a nossa configuração de montagem, tá? Então, agora, o que a gente vai precisar fazer? Ligar os nossos condutores. Então, primeiro aqui, ó, quais fiozinhos estão chegando nesse disjuntor geral? Vai chegar nele as 3 fases. Então, vou fazer aqui, ó, 3 risquinhos, 3 linhas, que são 3 fases, ó, vindo daqui para baixo, ó. Vamos vir daqui. Primeiro risquinho, um segundo risquinho, um terceiro risquinho. Então, vou colocar aqui na cor vermelha, que é a cor fase. Beleza? Vou levar agora... Então, isso aqui é o nosso quadro, ó. Então, vou fazer até o desenho aqui de uma caixinha para representar que é o nosso quadro, ó. Beleza? Então, nesse quadro, vai ter um tubo que chega nessa posição aqui, ó, aqui embaixo. Então, aqui vai chegar um eletroduto nessa posição. Vou colocar esse aqui em preto. E lá no nosso projeto, a gente representou aqui, ó, uma tubulação subterrânea, que chega e sobe aqui no nosso quadro. Então, é esse tubinho que a gente colocou aqui, ó. Então, chegou aqui nessa posição, 3 fases. Se quiser até fazer mais lá de baixo, também pode fazer aqui, ó. As 3 fases. Então, essas 3, agora eu vou levar o neutro e o terra. Então, o neutro e terra eu vou fazer para cá, ó. Um azul, que ele vai vir aqui, ó, e vai ligar nessa barrinha aqui, ó. A gente tenta fazer mais retinho aqui. Vou passar um pouquinho para cima aqui, gente. Para cá. Para cá. Então, aqui ele vai ser em azul. Vou fazer mais para cá um pouquinho. Esse aqui vai ser em verde. Então, vamos trocar aqui as cores. Então, esse aqui é o neutro. Opa, ele vai chegar ali na cor azul. Acho que nem esse azul que eu estou usando, é um outro aqui, né? Chegar aqui no azul, ó. E esse aqui é o terra, vai chegar aqui no verde.
Tem outro verde aqui que eu estou usando também. Vou usar um aqui. Ó. Então, esses fiozinhos que eu liguei aqui chegando no quadro são esses daqui, ó. Beleza? Chegou, entrou aqui dentro do quadro. Agora, a gente vai começar a fazer as divisões aqui para os nossos pontos. Então, esses 3 bolinhas aqui de cima tem que ligar as fases nessas barrinhas aqui, ó. Então, vou pegar aqui uma linha e vou ligar, ó, daqui na primeira barrinha. Vou pegar daqui, ó, vou ligar na segunda barrinha. Vou pegar daqui e vou ligar na terceira barrinha. Que cor vai ser isso? Em vermelho, porque são as nossas fases. Então, vou colocar aqui, ó, vermelho. Beleza? Já vou até trocar aqui que eu vou usar os vermelhos primeiro. Então, levei aqui as fases. Tá joia? Tá posicionado aqui as nossas fases. Agora, o que a gente vai fazer? Essas fases vão ter que ligar aqui nos nossos disjuntores. Então, a gente vai ter que olhar aqui no nosso diagrama qual fase está entrando em cada posição. Ó. Então, para o circuito 1, está entrando a fase A e a fase C. Então, o que eu vou fazer? Tem que puxar aqui ó, uma fase A para conectar aqui e uma fase C para conectar ali. Então, eu vou puxar aqui, ó, fase A. Pode ser aqui do ladinho também, pode ser da onde vocês preferirem. Ó. Vou sair daqui. A gente tenta fazer o menor número possível de curvas, gente, para não ficar muito poluído. Ó. Então, aqui, ó, fase A vai vir para cá, vai ligar aqui, ó. Beleza? Fase C. Então, a fase C, a mesma coisa. Ó. Vou sair daqui, vou vir para cá, vai vir aqui, ó, e vai ligar aqui. Então, liguei a fase A e a fase C nesse aqui de cima. Vou até juntar um pouquinho mais aqui para cima. Deixa mais retinho, bonitinho lá, organizadinho. Então, liguei aqui esse primeiro. Agora, eu vou ligar o 2 aqui, ó. Ele é a fase A e a fase C. Então, vou pegar aqui ó, agora da fase A. Vou fazer aqui primeiro, depois eu arrumo. Ó. Fase A e a fase C. Então, aqui eu vou ter que atravessar mesmo, ó. Não tem como escapar. Beleza? Pode colocar um pouquinho mais para cima, para poder deixar mais organizado. Ó, ficar assim. O circuito 3. Circuito 3, ó, fase A, fase B. Então, vamos lá. Circuito 3 aqui, ó. Vou pegar primeiro aqui a da B, para fazer essa parte mais de cima, ó. Então, o B e o A. Beleza? Agora, o circuito 4, o A e o B também. Então, vamos lá. Circuito 4, A e B. Então, vamos daqui, ó. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui primeiro essa ordem para ficar bonitinho ali. Vou fazer o B para cá assim, ó. Então, o B. O A. Liguei lá. Beleza? O circuito 5, A e C. Então, vamos lá. O A e o C. Então, vamos pegar aqui ó, o C. Vou passar para cá. Ó. Passar para cá. Liguei o C primeiro. E agora eu vou ligar o A. Ó, tá montado, então, desse lado. Agora a gente vai montar do outro lado. Ó. Então, do outro lado, o 6 recebe a fase B. Então, vou pegar aqui, ó, do B. Então, do B. O circuito 7 recebe do B também. Então, vamos lá. Então, o circuito 7 recebe do B aqui, ó. Opa. Vou ficar mais pertinho aqui, ó. Ó. Beleza? Colocamos lá.
O circuito 8 recebe a fase C. Então, a gente vem aqui, ó, e a gente vai pegar a fase C. Ligo lá. Então, tá ligado aqui as nossas fases. O que a gente vai ter que fazer agora? As saídas para as tubulações. Isso vai depender do nosso projeto. Ó. Então, aqui saindo do quadro, quantos tubos eu tenho saindo do quadro? Tenho 3. Ó. Esse e esse. Então, tenho 3 tubos que saem do quadro. Então, aqui, ó, um tubo sai só para o número 1, depois para o número 2, 3, 4, 5 e 8, outro tubo. Para o 6 e para o 7, outro tubo. Então, eu vou posicionar... Seria até mais fácil eu ter organizado uma forma que o 8 também ficasse para esse lado. Então, é melhor que eu selecione de acordo com os tubos que eu vou colocar. Então, são 3 tubos. Eu vou colocar aqui, ó, mais um tubo desse lado. Mais um tubo desse lado. Vou fazer com 2 tubos aqui desse lado. Vou deixar assim mesmo só para vocês verem como vai ficar, tá? Então vamos e o outro tubo do outro lado que vai pegar o 6 e o 7. Vou trocar a cor aqui, vou colocar em laranja. Beleza. Então saindo lá do quadro, ó, do meu quadrinho aqui, tenho 3 tubos saindo. Então vamos lá. O que vai sair para esse tubo aqui, ó? Para o circuito número 1, tem que sair um fase, fase e terra. Então, a gente precisa puxar essas fases daqui, ó. Então, vai sair para o número 1 uma fase. Vai vir aqui, ó. Vai sair para cá. Outra fase. Beleza? E um terra. O terra, ele tem que sair daqui, ó. Então, vou fazer ele saindo daqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui mesmo, depois a gente pode tentar mexer aqui, tá? Conforme a gente vai mexendo, a gente vai organizando. Que cor nessa linha? Verde. Ó. Então, foi aqui, ó. Fase, fase, terra do 1. Lançamos lá. Agora vamos para o 2. Fase, fase, terra, agora do 2. Então, a mesma coisa. Fase. Posso puxar para o lado aqui também, se eu quiser, para diminuir um pouquinho as linhas. Vou puxar aqui para cima, só para ficar bonitinho. Fase. Fase. Do 2 já foi. E agora o terra. Então, uma outra linha. Oh, desculpa, gente. Ele não vai passar aqui junto, ó. Ele não passa aqui junto, porque o circuito 1, ele passa sozinho. Então, aqui, ó, ele vai só assim, ó. Beleza? Por que isso? Porque aqui, ó, na minha tubulação, ó, ele está sozinho. O circuito 1 sai do quadro sozinho. Então, essa tubulação vai receber só o 1. Então, aqui, ó, fase, fase, terra do 1. Então, não mexo mais. Então, o 2 ele tem que sair daqui, ó, e vir para esse outro tubo. Então, vou mover o tubo aqui um pouquinho para cima. Então, vamos lá. A fase aqui, ó. Vou fazer isso aqui. E agora vai começar a cruzar bastante aqui. Mais para cá. Ó. Então foram as duas fases do número 2. Está posicionado aqui. E agora vai um terra para o número 2. Então, vamos lá. Então aqui, ó, um terra para o número 2.
Beleza? Agora para o número 3. O 3 passa junto lá, então vamos lá. Fase. Fase. E o terra. Aí a gente troca a cor aqui. O do 4. Também. Fase. Eu vou baixar ele aqui. Fase. E o terra. Vou aproximar um pouquinho aqui. Então aqui a gente troca para o verdinho. E o circuito 5. Fase. Fase. E o terra. Beleza? Tá lançado aqui então os que são 220. Agora a gente vai lançar esse aqui, o 8 também tá passando junto, ó. Então aqui, ó, a gente lançou o 2, o 3, o 4 e o 5, mas tem o 8 também, ó, que vai passar com fase, neutro e terra. Então a gente vai lançar esse aqui lá. Então vamos lá. A fase aqui, ó, tem que dar a volta e passar nesse tubo. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer para cá que vai mais fácil. Não, acho que vou fazer para lá para não confundir, tá? Vou fazer para o lado de cá. Então essa fase ela vai vir aqui, fazer passando por baixo aqui, ó. Vai vir aqui. Então é uma fase só. E vai ligar aqui, ó. Vou colocar esses outros mais para cima aqui para a gente não confundir. Então a fase do 8, ó, passou aqui, ó. Deixa mais bonitinho aqui. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Ó. Então a fase do 8 chegou lá. O neutro, então agora tem que vir um neutro aqui, ó, que chega lá do outro lado. Então a gente vai precisar passar esse neutro aqui, ó, por aqui, ó. Vindo para cá. Vindo para cá. Deixa eu ver se dá para levar um pouquinho mais perto aqui da barramenta, sem encostar. Tem que vir aqui, ó. Fazer mais para cá mesmo, vai ficar embolado aqui, galera. Então, o neutro, então essa tubulação aqui, esses condutores aqui, ó. Esse condutor aqui, ó. Ele é todo em azul. Layer, azul. Então, o neutro, ó, saiu daqui, foi para lá. Então, para ligar junto com o do 8 aqui. E também um terra, que é fase neutro e terra. Então, a gente vai levar um terra aqui, ó. Então tá feito do número 8. Tá completinho lá. A fase dele, o neutro dele e o terra. Beleza.
Agora a gente vai fazer esses outros aqui, ó. O 6 e o 7, eles passam em outra tubulação, ó. Eles saem nessa tubulação aqui, ó, 6 e 7. Então é nessa aqui que a gente vai lançar o 6 e o 7. Acho que ficou deslocado aqui a hora que eu mexi. Esse aqui é o do 1. Só arrumar aqui, tá, galera? Esse aqui é o do 1 aqui, ó. Então o 6 e o 7 é esse daqui, ó. Então eles passam juntos, fase, neutro e terra. Então vamos lá. Então a fase tem que vir para cá. Então vamos pegar a fase. Fase do 6. Coloquei lá. Neutro do 6. Então vamos pegar aqui, ó, o neutro do 6. Para cá, ó. Então isso aqui agora em azul. Beleza. O terra do 6. Então o terra do 6 ele vai sair daqui, ó. Então vou passar ele para cá, ó. E vou levar lá, ó. Esse aqui vai ser o terra do número 6. Vou colocar ele em verde. Então levamos aqui, fase, neutro e terra do 6. Agora a gente vai fazer para o circuito 7. Mesma coisa. Fase do 7. Agora o neutro do 7. Então vamos passar aqui o neutro. Do 7. Então, vou colocar aqui, ó, em azul, o neutro do 7, saindo lá do barramento do neutro. E o terra do 7. Então, vou pegar aqui, ó, do barramento, vai passar para cá. Passar para cá. Então, esse aqui, opa, vai ser o nosso terra do 7. Beleza? Então, esse aqui, galera, é o nosso quadro de distribuição geral. Essa é a nossa montagem que vocês precisam fazer também. Beleza? Então, aqui, ó, ele vai ficar mesmo assim, embolado, não tem problema não. A gente consegue vir acompanhando cada linha e enxergar. O que eu não quero é que vocês façam tudo muito espaçado, gigantão, porque o quadro ele é pequeno mesmo para a gente fazer. Então, ele vai ficar tudo por cima assim mesmo. Joia? Então, não tem aqueles espaços muito grandões assim, não. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.